Caríssimos irmãos e amigos, estou aqui de volta. Tem pessoas me perguntando como que se faz uma meditação para acessar esse estado de consciência, esse conjunto de um todo, para obter informações de qualquer natureza. Eu sempre disse que eu nunca li nada, que eu não sou muito preocupado em estudar nada, ler nada. Falar assim, nunca li nada, se nunca aí é uma palavra muito pesada. Na verdade, eu já li algumas coisas assim. Mas eu, por exemplo, não tenho nenhum livro na minha casa. Eu já peguei alguns livros emprestados de algumas pessoas, comecei a ler e parei no meio do caminho. Livros de todos os tipos. Mas quando eu peguei no livro, só de eu pegar no livro, eu já senti o que estava dentro dele. Então, eu fui atrás de mais informações e o único jeito que eu tinha de fazer era me interagir com a própria consciência, interagir com Deus, ir para o meu profundo. Eu tinha que fazer isto. Então, assim eu fiz. Fui lá para o meu silêncio e perguntei para Deus. Ainda na época, eu sentia, eu tinha na consciência um Deus separado. Aquela coisa assim, Deus no céu e eu na terra, quer dizer, Deus lá e eu cá. Aquela coisa da crença. Depois, nesse interrogatório que eu fazia para Deus, eu fazia uma pergunta e ficava em silêncio. Cada dia eu fazia uma pergunta diferente. Fiz isso por vários dias. Às vezes sentado numa poltrona, fechava os olhos e ali eu ficava. Eu queria saber aquilo ali. Às vezes era coisa relacionada ao meu trabalho, relacionada a clientes, às vezes era relacionado à minha família, minha esposa, meus filhos, às vezes era relacionado à questão dos próprios espíritos, às vezes era coisa ligada a outras existências, coisa que eu via falar de existências fora da Terra, tudo. Eu queria saber das coisas. Eu queria saber a respeito das pirâmides do Egito, porque todo mundo conta uma história, mas ninguém fala a verdade, a realidade, o que é o que é. Então, eu queria saber a respeito dos Incas, dos Maias, eu queria saber a respeito dos Astecas, eu queria saber a respeito dos deuses do passado, que muita gente chamava de Deus. Eu queria saber o que estava acontecendo, o que aconteceu antes de Jesus nascer, em quem o povo acreditava, em quem que eles acreditavam. O que era de verdade que existia, que era real mesmo. Coisas que parecia que a Bíblia não contava direito, porque às vezes eu lia a Bíblia, eu quase fui padre, eu li muito a Bíblia, mas as informações não batem dentro da Bíblia, assim, dentro do amor divino não bate. Por que não bate? Porque às vezes na Bíblia fala muito do amor de Deus, no entanto, a igreja, por exemplo, ficou idolatrando o rei Davi, o cara que mandou matar o amigo para ficar com a mulher dele, e o Davi é visto como uma pessoa muito, muito grande, muito importante. Então tem coisas que a gente viu lá, que a gente vê escrito na Bíblia que não tem nada a ver com Deus, se for olhar assim dentro do amor divino. Mas é parte da história da igreja, história da caminhada. Mas eu queria saber o que aconteceu antes, muito antes de Jesus, como é que eram as coisas. Aí eu queria entender esse mundo da iluminação, o que era iluminar, o que é iluminar, o que é saber das coisas. Como é que Jesus fazia o milagre dele? Como é que essa coisa funcionava? A oração, como é que ela funcionava? Eu fazia perguntas de todo tipo. Isso eu fazia sentado na minha poltrona, no meu silêncio. Tinha resposta naquele momento? Não, não tinha. Mas eu tinha a fé, a segurança que a resposta existia, alto e claro, porque eu sempre acreditei em Deus. Eu sabia que Deus, de alguma forma, iria me mostrar a verdade. Como seria essa verdade? Como ele iria me mostrar, eu não estava preocupado. Eu não analisava nada. Ficava assim, associando uma coisa da outra. Eu resolvi abandonar tudo que eu tinha aprendido e queria uma resposta diretamente de Deus, da verdade. Então eu ia para o meu silêncio e lá eu ficava.
Eu vou explicar isso aqui em alguns vídeos. Esta é a primeira parte. Ótica da consciência número 1. Meditação. Caminho que a gente se segue para saber de todo o contexto da existência. Me aguarde aí no próximo vídeo. Essa é só a primeira parte. Ok? Então tá.